Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar mais uma parte, mais um trecho do livro A Vida Intelectual, do padre Sertilanges. E hoje vai ser falado sobre ler pouco. No vídeo anterior do livro Vida Intelectual eu falei sobre a escolha do livro, né? Na verdade eu até fiz um erro temporal, é que eu peguei o trecho consequente a esse que eu vou ler aqui. Porque tem sobre ler pouco e depois a escolha do livro. Eu fiz ao contrário, eu gravei primeiro sobre a escolha do livro e hoje eu vou falar sobre ler pouco. Né? Bom, ambos se complementam. Né? Sertilanges, ele fala que é preciso ler pouco, mas em que sentido ler pouco, né? Primeiro que com o livro anterior, com o vídeo anterior, fica evidente que ler pouco é tanto na quantidade de obras quanto na quantidade de tempo, até mesmo porque o Sertilanges ele fala para você ler pelo menos 2 horas por dia, né? Disponibilizar esse tempo, não ler muitas horas diárias é uma boa ideia, aliás. Então, a ideia dos Sertilanges é de ler pouco, mas bem aproveitar este pouco, saber utilizar as leituras. Né? E ele fala que o excesso de leitura é mais um entorpecimento, né? A paixão pela leitura é uma intoxicação do espírito, né? Ele tenta se alimentar desordenadamente e claro que o Sertilanges coloca como uma tara. Então a leitura em excesso, desordenada, é uma paixão e consequentemente é ruim. Né? Então ele fala que temos que ler inteligentemente e não apaixonadamente, mas lembrando que ler bons livros. Aqui então ele fala, né? O que proscrevo é a paixão de ler, a compulsão, a intoxicação pelo excesso de alimento espiritual, a preguiça disfarçada que prefere o convívio fácil ao esforço. A paixão, entre aspas, pela leitura, que muitos honram como uma preciosa qualidade intelectual, é na verdade uma tara. Não difere nada das outras paixões que devoram a alma. Trazem-lhe perturbações, lançam e entrecruzam nela confusas correntes e esgotam suas forças. Daí ele fala o que eu acabei de falar antes. Temos que ler inteligentemente e não apaixonadamente. Né? Então, temos que ir aos livros como a dona de casa vai ao mercado, diz ele, já tendo os cardápios do dia definidos conforme as leis da higiene e de uma prudente economia. Então aqui já fica evidente o que ele vai falar depois, que é da escolha dos livros. Né? Mas agora o que eu quero falar é do tempo diário de leitura. Bom, o bom mesmo, o que eu recomendo pessoalmente é pelo menos de 2 a 4 horas de leitura diária. Tentar não passar muito, né? É muito recomendável. Por quê? Bom, enquanto nós lemos, o nosso cérebro faz um grande esforço, né? De fato muito trabalhoso para ele a leitura. Tem muitos acontecimentos, né? Muitas coisas que ocorrem durante o cérebro, né? A gente faz, mesmo que sem perceber, criamos hipóteses, refletimos. Isso é uma leitura bem feita, claro, né? Não só passada de olho. A própria forma de você ler e tentar passar isso na mente, a imaginação, tudo mais, isso desgasta o cérebro. Então, ler muito vai cansar muito o teu cérebro. Até que vai chegar ao ponto de você não conseguir mais pensar. Isso ele está falando também nesse livro. Eu acho que um pouco mais para frente eu já vou falar aqui. Mas causa um esforço tão grande que o teu cérebro deixa de ter eficiência. Vamos supor que hoje você leia 8 horas por dia. Eu falo até por mim, que eu já li muito num dia só.
Eu lembro que eu lia bastante mesmo, e isso começou a cansar muito. A leitura do outro dia já não tinha tanta qualidade, então é necessário ter uma prudência, dar uma freada e se contentar com pelo menos 4 horas. Na verdade, eu gosto de medir por páginas, né? Até com horas ao mesmo tempo, né? As horas e as páginas lidas. Mas, dado esse cansaço, começa a perder eficiência. Chega um momento que você simplesmente não consegue pensar, né? Isso sem falar que esse não conseguir pensar pode até ser colocado em não conseguir pensar com a própria mente, porque tem pessoas que falam que o excesso de leitura faz com que você tome todo o pensamento daquele autor que você está lendo e utilize ele. Você basicamente repete tudo que fala sem você ter o próprio pensamento, né? Sem criticar, ter uma crítica. Crítica não no sentido de falar mal ou falar bem, né? Até pode ter é que assim, o sentido de crítica muitas vezes é tido como falar mal de algo, né? Achar ruim, não. Mas analisar o que aquele autor está falando. O que se ele fala você concorda ou o que. Basicamente a pessoa deixa de pensar e apenas repete. Teve gente, se eu não me engano, que até relatou que do excesso de leitura, que ela não conseguia mais pensar, ela basicamente perdeu qualquer criatividade. Ela não criava algo próprio dela, e sim só pegava do que ela já havia lido de algum lugar ou algo do tipo. Sem falar do burnout, né? Para quem não sabe, o cérebro chega em tal esgotamento que acontece como que eu falei, perde toda a possibilidade de raciocínio, da irritabilidade, né? Enfim, fica com o cérebro totalmente cansado. É importante ter prudência na leitura. Deixa eu ver se eu acho aqui do... Aqui, ó. A leitura desordenada entorpece o espírito, não o alimenta, torna-o pouco a pouco incapaz de reflexão e de concentração. Acaba que o excesso de leitura de um dia acaba prejudicando toda a leitura do outro dia. E eu sei que tem muita gente, pelo menos eu tenho bastante, que quando não há uma grande leitura sendo a quantidade, ficam muito tempo num dia sem ler, dá uma sensação de improdutividade, né? Mas essa sensação é bom que nós possamos combater, porque pode ser que a quantidade de leitura não revele a produtividade, e sim, mesmo que você leia um pouco, mas com eficiência, isso sim é a qualidade. Bom, concentração, produção. Daí ele fala, claro, de reservar um tempo para sair, né? Ler o livro da natureza, respirar ar puro, descontrair. Isso é muito importante, a descontração, né? Porque, como eu disse, causa um grande cansaço mental, toda a leitura, muitas vezes ocorre do cérebro estar totalmente fadigado, e é importante que no dia reserve um tempo para o descanso, tentar separar. Isso até, assim, mesmo num dia, né, que você reserve todo o final de dia para descansar, é bom que pelo menos no mês tire alguns dias longe do livro, não lendo. Ou até talvez uma leitura mais simples, mais fraca. Fraca no sentido de fácil absorção, né? Não extensa que deixa o cérebro cansado. E ele fala, claro, dos romances, né? De não se envenenar com romances. Apenas um de vez em quando para descontrair, coisa do tipo. Dos jornais, tentar não ler muitos jornais. Defenda-se dele, ele diz, dos jornais.
com uma energia que a constância e indiscrição de seus ataques tornaram imprescindível. Né? Mas é claro, o Sertilanges então lhe recomenda que seja feita uma leitura de pelo menos 2 horas. Agora, eu não lembro se ele diz a máxima 2 horas, eu acredito que não seja a máxima. Ele não fala da máxima, tá aqui na orelha, tá? Pra quem não sabe, tá lá na orelha da primeira capa. Reserve pelo menos 2 horas e tente não ler muito. É basicamente isso que ele tenta falar. Bom, eu acho que não tem muito o que falar disso, né? Realmente é muito importante, resumidamente, então, né? Não ler muito, ler o suficiente, né? Sem exagero, né? Que isso não se torne uma paixão. E escolher bons livros. E durante o dia tirar um bom descanso. Eu falo por mim que pelo menos 1 hora por dia eu tiro de descanso para jogar videogame ou, sei lá, assistir algo. Pelo menos 1 horinha. Às vezes pode ser que passe um pouquinho mais, às vezes eu fico menos, depende muito da vontade. Né? Eu recomendo escolher também por página. Escolher não, ver a quantidade de leitura por página. Por exemplo, alguns livros, que depende por livro, claramente, né? Tem livro que é diferente do outro, mas tem livros que eu leio até 30 páginas por dia, né? Depois disso eu paro. Tem livros que eu consigo ler 40, 50 páginas por dia. Eu sei que eu estava lendo Suma Gramatical e eu consigo ler Suma Gramatical do Noguer 30 páginas por dia. Eu vejo que é um bom número, que eu fico cansado no final, é um pouco mais denso. Já o Crime e Castigo, que eu estou lendo, eu cheguei a ler num dia 50 páginas, né? Claro que nesse dia eu não li a Suma Gramatical, mas geralmente eu faço 30 do Suma Gramatical e 30 do Crime e Castigo ou outra literatura. Eu pego, por exemplo, o livro de filosofia. 30 páginas de um livro de filosofia, 30 de literatura. Assim eu faço. Eu vejo o tempo, sobrou muito tempo, então eu vejo se eu estou muito cansado, senão eu continuo a ler um pouco de literatura. Sempre tomar conta da sua capacidade. Ver se você está disposto para ler, se você está muito cansado. Se está muito cansado, não força, não adianta. Né? Não adianta ler 10 páginas a mais se essas páginas que você ler não vão ir com qualidade para o teu espírito. Né? Também não adianta. E é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta ou falarem algo, quiserem falar algo, pode deixar nos comentários, né? Um livro que queiram que eu leia, pode deixar lá. E é isso então. Tchau. Fiquem bem.